Fala comigo, YouTube. Vamos ver se você vai gostar desse conteúdo aqui, porque ele foi inspirado nesse Reels que eu postei há um tempo atrás, ó, dá uma olhada. Que são os programas que eu participei, assim, de forma direta, assim, que eu me lembro que são mais marcantes. Você pode se lembrar de mais alguns e, evidentemente, você pode votar aqui no seu comentário qual que você gostava mais, né? Então, vou tentar fazer uma cronologia, mais ou menos, não sei se vou errar um aqui, outro ali, mas tudo bem. O que importa é a gente relembrar e você falar qual que você gostava mais. Eu vou começar pelo Fala Sério, começar pela ESPN, onde eu comecei a minha trajetória na comunicação, mas começando pelo Fala Sério. O Fala Sério, cara, é muito louco, né? Que eu vou falar aqui, o nego vai falar: "Ai, ai, 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 ai". Mas o Fala Sério foi no site da ESPN antes do YouTube. Era um programa de reação às coisas que aconteciam no esporte no fim de semana. A gente gravava na segunda, o programa ia ao ar toda terça no site da ESPN, espn.com.br, sei lá. E era um programa de reação e que a gente colocava também uma paródia, que eu escrevi uma paródia toda semana, e uma escalação moleque, cara. Era bem desafiador isso, né, cara? E começou porque o Jean Oddi, que está lá na ESPN até hoje, ele era o diretor do site e ele ficava dando risada das palhaçadas que eu fazia no intervalo dos programas que a gente fazia lá na ESPN. E ele falou: "Meu, precisamos aproveitar isso", aí fomos desenvolvendo, e primeiro com o Rômulo Mendonça, que é um gênio, e depois com o Eduardo de Menezes, o Fala Sério durou, sei lá, uns 4 anos por aí. E antes do YouTube, e aí tinha reação, tinha paródia, tinha a escalação moleque. Nossa, eu me diverti muito fazendo, era onde eu tinha mais liberdade dentro da ESPN, depois minha vida mudou, né, mas é muito precursor o Fala Sério e muito orgulho de fazer parte desse projeto. Meio que paralelo a isso, surgiu o Bate-Bola Debate, primeiro com uma formação que tinham 2 apresentadores, né, o Bruno Vicari e a Marcela Rafael, e 3 comentaristas, o Mauro César, o Léo Bertozzi e eu. E esse programa não ia, né, a gente depois pode fazer até um vídeo falando sobre isso, não ia, não sabe, porque os estilos não batiam e enfim, ficou complicado, eles fizeram lá as alterações e saíram a Marcela Rafael e o Mauro César e entrou o Jorge Nicola, o Bruno ficou apresentando sozinho. Cara, e o programa era muito bacana, era tipo como se fosse um Chaves, assim, era a gente tinha os personagens, né, o Boneco Ken, o Pelicano, eu era a vovó Mafalda, enfim, e o pessoal gostava muito de acompanhar, foi uma audiência do canal da ESPN durante muito tempo em termos de programas, né, e batia de frente com a Fox, batia de frente com o Sport TV, e muita gente que eu encontro na comunicação ou na rua mesmo, que fala que acompanhava, que não perdia um bate-bola. Meu, deu uma formada aí numa galera e eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Eh, o Fala Sério precursor, o Bate-Bola Debate foi bem bacana mesmo, uma linguagem mais leve, evidentemente, né, e, pô, muito bacana. Foram os 2 projetos que eu me recordo ali da ESPN. Quando eu vou para o esporte interativo, eles têm naquela época era comum falar o seguinte: toda TV tem uma rede social. No esporte interativo, a gente tinha uma rede social que tinha uma TV. Eles eram muito antenados, por isso até o nome, né, com o Instagram, com o YouTube e tal, então foram vários os projetos desenvolvidos no esporte interativo, até porque também lá eles me abraçaram do jeito que eu era, né, então eles queriam explorar esse meu lado irreverente, uma agenda que eu tinha de contatos que era rica, e eles insistiam nisso, né, na ESPN em vários momentos eles brecavam isso, né, e o esporte interativo incentivou. E o primeiro projeto que eu me lembro foi o Ale Responde, que começou, ó que loucura, o cara me botou lá e vocês mandavam perguntas para mim e eu ficava interagindo, com o público. Eu acho que não sei se foram 2 ou 3 programas que a gente fez assim. E aí eu conversando com o diretor, o Henrique Mazei, falei: "Cara, sabe o que eu gosto de fazer? Isso aqui eu não sei se tá sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sentar no bar e conversar com qualquer um". Ele falou: "Ale, mas você acha que você consegue levar convidado?" Eu falei assim: "Não, acho que eu consigo, tem uma galera aí que eu conheço, que eu tenho contato, vamos ver então, vamos". Aí começamos a marcar no bar, o Ale, que era Ale Responde,
no final das contas, o Ale que perguntava, a audiência perguntava também para o convidado e tal, e eu lembro muito bem que os primeiros foram já muito vitoriosos, que foi o Fred Bruno, que hoje está na Globo, e o Denilson. O Denilson sempre a gente esteve junto, eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão enorme pelo Denilson, e foram 2 que já arrebentaram, se você procurar aí você vai achar. Então o Ale Responde foi bem bacana, por quê? Porque era uma informal, não tinha esse milhões de podcasts, não tinha nada disso, né, estamos falando de. E aí eu sentava no bar com o cara, ficava bebendo e conversando com o cara. E aí foram vários desses aí, vários. No começo eles queriam restringir a só jogadores, e aí eu falei que não dava, porque, pô, daí limita muito, e também era uma chance que eu tinha de conhecer vários ídolos de outras artes, né, de outras áreas. E aí eu levei o Péricles, levei o Fábio Porchat, levei um montão de gente de um montão de lugar, né. Então, foi bem bacana desenvolver isso, eu nunca pensei, não sou repórter, entrevistador, nada, só a resenha mesmo, e ficou o Ale Responde, que mais ou menos me acompanha até hoje, teoricamente, no Inimigos da Balança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. No Esporte Interativo também teve o de placa, né, que daí foi para televisão mesmo, e, pô, projeto vencedor. Eu fui contratado pelo Esporte Interativo e só tinha um programa em São Paulo, que era o Mais 90, que era o Alex Miller que apresentava, e que era uma galera, cara, Mauro Betting, Ricardinho, André Henning, Alexandre Pretzel, Leão, Ademir Quintino, pô, uma galera participava aqui de São Paulo, Mais 90, né, 90 minutos, e puta, uma briga para falar e tal, e pô, eu falei assim: "Ó, pessoal, vocês não me pagam mal aqui, e eu tô roubando vocês, porque o que eu sei fazer é resenha". Ali era porrada, debate, muito legal o programa até, mas aí começaram a me levar para o Rio de Janeiro, porque lá estavam todos os programas, né, e eu ficava lá 3, 4 dias no Rio de Janeiro, depois voltava para São Paulo. Mas lá tinham todos os programas, até que, de tanto eu insistir para que tivesse um programa diferente, na TV, e com a possibilidade de chamar o Rodrigo Rodrigues, que era o meu parceiro, lá da ESPN, que estava desempregado na comunicação, estava com um restaurante, com a banda e tal. Aí eles criaram um De Placa, que originalmente era Rodrigo Rodrigues, Mauro Betting, André Henning e Ale Oliveira. Cara, pô, não, pesado, hein, cara. E esse programa não teve grande audiência, mas era maravilhoso de se fazer, era muito rico. Pô, Mauro Betting, André Henning, Rodrigo, cara. E os caras são muito generosos, porque eu sempre, na maioria das vezes, eu dava uma avacalhada e eles entravam junto, depois tinha discussão. Porra, meu, tá louco. De placa sensacional, várias versões, o Luizinho apresentou, o Zupac, que tá na ESPN, apresentou. Aí teve, com o passar do tempo, foi entrando o Bruno Formiga e o Vitor Sérgio Rodrigues para esse programa. O Ademir Quintino participava desse programa, o Gui Palese nós trouxemos para esse programa, o Capelanes, já teve programa que eu fiz que era Ale Oliveira, Capelanes e Gui Palese. Não dá, né? Ricardinho, Ademir, enfim, é muito legal. Na época da pandemia começou a participar o Casemiro, ainda mais timidão e tal, mas o Casemiro começou a participar, o Casé, dono do mundo hoje. Então de placa foi muito, 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 muito legal. Alguns projetos que foram feitos ou para o Facebook ou para o YouTube, que também foram muito bacanas de serem feitos. Teve um que eu viajei com a Isa Pagliari, que eu acho que está na Cazé TV também, que é o Tá em Casa. Qual que era a ideia? Aproveitar que eu tinha uma boa penetração com jogadores brasileiros que estavam na Europa e mostrar como eles viviam, como era a casa deles, o que que tinha na casa deles e tal. Então eu ficava na resenha com o jogador e a Isa ia mexendo em tudo, nas gavetas, na geladeira e tal. O jogador nem gostava muito, assim, né, no primeiro momento e nem no segundo. Eu nem avisava direito para eles o que que seria. Falava: "Ó, vamos gravar uma resenha aí". Daí quando chegava com a Isa mexendo nas coisas, tinha alguns que ficavam bravos. Depois eu conto mais essa história. Mas era bem legal, porque eu estava na Europa lá, a gente viajava em todo lugar da Europa e conhecia mais os caras que, pô, todo mundo da seleção brasileira e tal, bem legal. Tá em Casa, foi um projeto para o Facebook. Eh, Lembrar também do Quarentena do Alê. Quarentena do Alê foi uma loucura, meu. Evidentemente na pandemia, né,
Então, pelo Instagram do Esporte Interativo, que é um dos maiores do mundo, né, do esporte, o Instagram do Esporte Interativo, eu convidava uma pessoa do futebol e uma pessoa do humor. E a gente fazia meia hora de futebol e meia hora de humor, mas era só gigante. Então era Roberto Carlos, Kaká, sabe assim? E do outro lado lá, Fábio Porchat, Murilo Couto, meu, loucura. Sexta-feira, toda sexta-feira ao vivo no Instagram, Quarentena do Alê. Bacana também, muito legal. VAR do Alê, o VAR do Alê é um programa que eu assisto hoje. Depois de velho, eu assisto isso aí, meio nostálgico, né? Que eles pegavam tudo que acontecia de pior na semana, do Alê, e colocavam, condensavam com uma ediçãozinha ali, zoando, e colocavam lá para, então, por exemplo, transmissão de jogo do Campeonato Brasileiro, transmissão da Liga dos Campeões, de placa, quarentena do Alê, resenha do Alê, tudo, pum, e passava o VAR da Alê, pô, muito legal, muito legal, que era tipo um melhores momentos ou piores momentos, como você queira, o VAR da Alê foi um projeto bem bacana também. Quem mais que eu tenho aqui, que eu tentei anotar na ordem, mas não é fácil. De férias com a Alê foi o porra, foi um momento quase que eu morri, fui para o hospital, isso é verdade, porque eram 8 episódios, também para o Facebook isso aí. 8 episódios, 6 em São Paulo e 2 no Rio, em que a gente fazia um churrasco, churrasco de verdade. E eu convidava 2 personalidades do futebol, uma do humor e uma da música. E a gente fazia, eu fiz 6 churrascos seguidos em São Paulo, aí fiz um jogo da Liga dos Campeões, 2 jogos da Liga dos Campeões, terça e quarta, e fui para o Rio fazer mais 2 churrascos. E churrasco e bebida e resenha, e churrasco e bebida. Meu, mas cada um, meu, da música foi Péricles, Felipe Araújo, Sorriso Maroto, do futebol, Alex, do humor, Thiago Ventura, Igor Guimarães, mas cada um desses 8 episódios tá aí disponível para você, Vampeta, Denilson, porra, de férias com a Lê, meu, tem muita gente que pede para voltar, é difícil, né, porque hoje em dia cada um tem a sua vida e também hoje tem 1 milhão de programas, mas de férias com a Lê foi também meio que precursor nessa parada, assim, foi muito bacana fazer isso aí, foi desafiador, mas muito bacana. Aí, tem alguns projetos já fora do esporte interativo, por exemplo, fora de área também era meio que na pandemia, meio que não, que foi quando eu conheci pessoalmente o Duda Garbi, o Boleiro eu já conhecia, e o Nego Di. Foi um projeto de que você falava fazer o seguinte, ali já tinha podcast pra caramba, né, mais recente, a gente gravava 3 e fazia um ao vivo. Então, eu ia para Porto Alegre na quinta-feira, gravava 3 e fazia um ao vivo na sexta-feira. E era assim, era muita zoeira, muita zoeira. Então a gente zoava com tudo, porque a gente estava zoando com a gente, então zoava com gordo, com negão, com magrelo, com bêbado, com velho, com porra, meu, ó, o Fora de Área foi inacreditável. Se você vê o programa, não sei se ainda está no ar, eu acho que nem deve estar mais no YouTube, mas o Fora de Área era sensacional. Vai ter gente que vai votar no Fora de Área como o melhor desses aqui, você dá a sua opinião, qual que você gostava mais. Depois eu vou para o Cancelados Primeira Formação, que é o Rica e o Pilhado, que era realmente um alcance muito grande, porque o Pilhado e o Rica são gigantescos, né, muito maior que eu no YouTube, e aí o que acontece, eh, era uma aí eu já falei já da importância na minha vida do Cancelado, mas era uma delícia fazer, porque os caras são muito rico, né, com perdão do trocadilho, do Perrone, muito rico e era muito bacana, e era opinião, era briga, era tiração de sarro, era mãe, era tudo. O Cancelados primeira edição, eu acho que ele também teve o seu papel precursor, na medida em que depois surgiram vários outros programas de YouTube mais leves, né. Vários vieram na esteira, alguns já acabaram inclusive, mas foi muito bacana participar desse momento também, né, do YouTube, da comunicação. O Inimigos da Balança é meio que, no primeiro momento, ele foi para inserir o chefe Benedetti, que teve aquele problema lá no estádio 97, enfim, e inseriu o chefe então ele fazia uma comida, fazia um podcast que tinha uma receita. Até alguns episódios foi só eu e o chefe mesmo, só pra gente ficar conversando e
e comendo e bebendo. Mas daí a gente viu a necessidade de trazer, convidados e foi assim que a coisa surgiu nesse acho que já várias temporadas aqui, edições, que eu tenho feito sozinho, voltando ao Resenha do Alê, mas é bem legal, por quê? Porque eu tenho oportunidade de ver gente que faz tempo que eu não vejo, alguns de conhecer, e batendo papo e sabe como é que é, 8, 9 gravações no mesmo dia e tomando e quando chega lá para o meio, para frente, só Jesus na causa. Mas também é muito legal dar essa continuidade aí no Resenha do Alê, e vou terminar com esse Cancelados de Agora, que agora eu acho que é mais a marca dos perebas, né. Tem o pessoal da antiga, pessoal que é da comunicação mesmo, a Vera, tem, pô, Nicola, o Fábio Azevedo, Farid, o Espímpolo, o Gui Palésio, o Gui Mamada, e tem os pereba que são uma rapaziada muito peculiar, com muito tesão, com muita vontade de fazer, muito feliz de estar ali, que eu acho que é o mais importante. Eu pego um pouco dessa bebo um pouco dessa fonte do prazer dos caras de estar lá, e aí me sinto renovado em termos de fazer um programa que está há mais de 4 anos. Então, Cancelados dessa edição também é uma coisa que me pega bastante também. E você, desses todos que a gente colocou aqui, você lembra de todos? Desses todos, qual que você gostou mais? Faz o teu top 3 então, mas me fala, o que que você gostou mais desse desse apanhado que eu fiz aqui, quase 30 anos aí de comunicação, quem diria, né? Muitos deles, os primeiros todos dedicados ao futsal, mas queria que você desse a tua opinião, qual que você gosta aí, tá bom? Valeu pessoal, ó, não esquece também de deixar a sua sugestão, o que que você quer que eu traga aqui para esse espaço, tá bom? Muito obrigado. Valeu, tamo junto.